Então, irmãos, na aula passada, nós concluímos o livro de 1 João, né? Havia ali alguns pontos bem interessantes para serem tratados. Como a frequência foi bem baixa na aula passada, e nós já esperávamos isso, em função da véspera, né, do feriado, é, eu levei a aula apenas até 9 da noite. Então, nós concluímos ali a carta de 1 João, e eu reforço assim que todos possam rever aquela aula, porque nós falamos um assunto que nós não encontramos em outro lugar da Bíblia e discorremos muito a respeito disso, que é a questão do pecado para a morte, né? A questão daquilo que Jesus falou do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então falamos disso, é estranho de se ouvir, né? Poxa, mas há um pecado então que não tem perdão? Segundo a palavra de Deus, sim. E nós estudamos isso a aula passada. Então, eu aconselho você a acessar o canal da escola e assistir essa aula, porque é algo que tem que fazer parte dos seus conceitos, você entender isso. Amanhã ou depois alguém faz uma pergunta para você assim: e aí, tem pecado que não tem perdão? Você vai dizer: não, Deus pode perdoar todos os pecados. João falou sobre o pecado para a morte, que não há solução, né? O pecado para a morte. E a gente fez um paralelo ali com o que Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não havia perdão também. Dá uma olhadinha lá depois, eu tenho certeza que vai valer a pena. Então nós terminamos ali 1 João, e aí eu não entrei em Atos, para a gente pegar todo mundo aqui do comecinho de Atos. E um plano geral de Atos, né? Isso, nós falamos, né? Sobre isso. A gente leu os slides, você lembra? Ah, sim, sim. Quem escreveu. Isso. Eu vou dar uma passada leve aqui, uma introdução leve, que também esse conteúdo tem na outra aula. O livro de Atos, nós estudamos, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a vida de Jesus. Aí, como a gente terminou com o evangelho de João, eu já decidi entrar nas 3 cartas de João, que a gente viu que é um estilo literário muito característico do apóstolo João. Entramos nas cartas, que repete muitas expressões que ele utiliza no Evangelho de João, e terminamos ali, então, as cartas de João. Então, vamos voltar para a nossa sequência agora e vamos falar do livro de Atos. O livro de Atos vem em sequência aos fatos que ocorreram no final dos evangelhos, que é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, os evangelhos, todos eles terminam falando da morte de Jesus, a sua ressurreição e a aparição de Jesus aos discípulos, né? Cada um dos evangelhos narra ali a questão da ressurreição de Jesus, de não encontrar o corpo dele, né? Acho que o evangelho de João fala ali de Jesus com os discípulos na praia, né? Aí ele pede um peixe ali, que eles façam um peixe para eles comerem. Acho que também é no Evangelho de João que Jesus manda que os discípulos joguem a rede novamente, e aí acho que Pedro lembra disso, e aí ele joga a rede novamente, como começou o ministério deles, mas ali no final, Pedro joga a rede novamente e Pedro faz uma observação: dessa vez as redes não se romperam, né? Então era Jesus ressuscitado ali. E o que acontece? O livro de Atos, ele vem trazendo a sequência após a ressurreição de Jesus. E por que é importante sabermos sobre o livro de Atos? O livro de Atos narra o nascimento da igreja, tá? Jesus não falou muito sobre a igreja, pelo menos não é discorrido no evangelho, não é discorrido no evangelho, não é tratado no evangelho de que Jesus tenha ensinado muito sobre a igreja, mas Jesus falou sobre a igreja. Jesus falou sobre o reino dele que haveria de ser implantado, né? Então, o livro de Atos, ele é um livro histórico e um livro carregado de doutrina que mostra como nasceu a igreja e que nós devemos trazer para os dias de hoje, como deve ser a igreja. Porque qual o grande problema da igreja de hoje? É ela ter se afastado
da originalidade sobre a qual ela foi criada, né? A igreja não resistiu aos modismos, a igreja não resistiu às influências, a igreja não resistiu à política, a igreja não resistiu à demanda pelo poder. Então, o livro de Atos meio que refaz os nossos fundamentos da igreja, porque ali mostra como a igreja nasceu, como a igreja operava e, de fato, a origem do que era perfeito para Jesus, né? Eu acredito que era da vontade de Deus numa certa evolução da igreja. A igreja tem que ser uma igreja contemporânea que acompanha a evolução da sociedade, porém, há princípios que não podem ser deixados para trás. E esses princípios nós observamos muito no livro de Atos. Inclusive, eu brinquei semana passada, não sei se eu já havia falado com todos, mas eu acho que eu vi isso escrito também, né? Que o livro de Atos não tinha que ser chamado Atos dos Apóstolos, tinha que ser chamado Atos da Igreja, tá bom? Por quê? Porque fala da vida da igreja. Agora, realmente fala também da vida dos apóstolos. Mas eu acho mais interessante nós focarmos ali como a igreja nasceu e funcionou. Inclusive, irmãos, até como eram as reuniões. Hoje eu percebi, dando uma estudadinha ali, uma característica ali de Pedro que nós usamos muito hoje na hora de preparar uma palavra para pregação, né? Pedro pegou uma referência que Jesus falou, que se encontra lá em Salmos, e ele fez uma interpretação em cima daquilo ali e deu uma palavra para a escolha de Matias, né? Pedro entendeu que Jesus foi traído, que o traidor foi apontado ali, que Judas traiu Jesus. Aí Pedro falou assim: mas Davi profetizou, observando o que Davi falou. O inimigo a quem sentava e comia comigo, esse veio a me trair, né? Então Pedro interpretou isso. E aí ele disse assim: então nós precisamos escolher outro para substituir Judas, né? Para permanecer os 12 apóstolos. Então, isso é um fundamento nosso hoje. Quando nós preparamos uma palavra, quando você prepara uma palavra, você interpreta aquilo que está na Bíblia, utiliza referências, e assim você vai consolidando aquilo que você quer transmitir ao povo que vai ouvir a sua pregação, a sua palavra. É claro que no meio disso há um direcionamento do Espírito Santo. Nós cremos nisso, para que você, ao abrir da sua boca, você fale aquilo que seja a vontade de Deus, a mensagem que Deus quer transmitir, né? Então, o livro de Atos, ele fala sobre o nascimento e o fundamento da igreja e também como foi o ministério dos apóstolos, tá? Por que o nome Atos? Atos são ações, né? Como se fosse o registro. O que é um ato? É o registro do que aconteceu, né? A ação que ocorreu. Então, se você for no cartório, ali no cartório tem o livro de atos, atos cartorários. O que é, né? Ali está narrado tudo que vai acontecendo. Tal dia o Rodrigo veio aqui e pediu uma escritura, tal, tal, tal. Aconteceu isso. Existe um livro de atos também no cartório. Então, o livro de Atos significa isso. Atos, que aí é chamado Atos dos Apóstolos. Ou seja, o que os apóstolos fizeram? O que aconteceu? Quem escreveu o livro de Atos? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, Lucas foi assim bem minucioso e é muito bom. Lembra quando nós estudamos o Evangelho de Lucas? Que eu falei que talvez seja a linguagem mais gostosa assim de ler, a narrativa seguida, boa, né? Gostou. Lucas era médico, ele tinha um conhecimento, ele era grego, né? Escreveu também para os gregos, e ele tinha um conhecimento grande literário, então sabe escrever, sabe narrar uma história, né? Ele sabe
prender sua atenção ali. E foi muito bom, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos, né? Evangelho, por que eu falo o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas? Aí eu entro e falo assim, o livro de Atos, porque de fato não é um evangelho. Evangelho se refere à vida de Jesus. E Atos não está falando mais sobre a vida de Jesus. Atos está falando sobre o que aconteceu depois disso e o que os apóstolos fizeram agora sem Jesus, né? Com todos os sinais que eles tinham ali para manter a sua fé, para manter para obedecer aquilo que Jesus queria fazer. Na verdade, surgiram, né, muita coisa que os apóstolos não sabiam como agir, e o Espírito Santo foi dando direções ali. Então, Lucas escreveu o livro de Atos. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas para Teófilo, né? Direcionado para Teófilo. E também o livro de Atos direcionado para Teófilo. Não se sabe certamente, ok? Não se sabe certamente se Teófilo era uma pessoa, se ele existia. Eu li isso, achei muito interessante, porque não se sabe certamente se Teófilo era a pessoa, o Teófilo, ou se era uma expressão usada por Lucas para um chamado amigo de Deus, ou para os amigos de Deus. Entendeu? Então, Teófilo, Tel, significa Deus, né, Gênesis? Gênesis e Aline. Tel significa Deus. Isso. E é isso, não é, Gênesis? Sim. Tel significa Deus e Filos significa família ou amigos, né? Família de Deus, os amigos de Deus. Então, Lucas escreveu o livro de Atos para Teófilo, mas os historiadores não sabem de fato se Teófilo existiu, se era uma pessoa mesmo, ou se era um livro direcionado aos amigos de Deus. E também, organizado como Lucas, o livro deveria começar narrando o que ele queria fazer, né? Como lá no Evangelho de Lucas, vocês lembram? Lucas fala assim, revendo, né, tudo que foi dito, presenciando o que aconteceu com Jesus, resolvi, ó Teófilo, descrever o que aconteceu sobre a vida de Jesus, e etc, etc. E assim começa o Evangelho de Lucas. O livro de Atos, da mesma forma, começa assim. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, e aí nós vamos ler aqui alguns textos que eu acho que vão cooperar muito para nós entendermos, compreendermos o que Deus quer falar para nós, ensinar para nós aqui no livro de Atos, tá bom? Então, Atos capítulo 1 diz assim, o prólogo, né? Ou seja, aquilo que vem antes do que está escrito, ou seja, a preparação do livro. Então, vem assim, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Aí ele está falando lá do Evangelho. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas está falando assim, Teófilo, eu escrevi o Evangelho, relatando as coisas de Jesus. Aí ele continua dizendo, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ou seja, ele falou assim: eu escrevi tudo que aconteceu com a vida de Jesus até o dia que ele foi morto e ressuscitado e elevado às alturas. Vocês lembram como terminam os evangelhos, né? Como terminaram os evangelhos. Sempre com a ressurreição de Jesus e uma aparição de Jesus. Alguns evangelhos têm mais de uma aparição, dá mais alguns detalhes, mas esse é o ponto histórico que nós estamos, preparados para começar Atos, ok? Nós estamos ali, ó. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a alguns discípulos ali, a alguns apóstolos, né? Como Lucas está narrando. E nós estamos aqui cumprindo uma ordem de Jesus.
E aí eu quero parar aqui. Não, não, nós vamos seguir aqui. Nós vamos seguir aqui. Eu ia dar uma olhadinha no final do Evangelho aqui, mas não precisa, não. Na verdade, o texto que eu quero está bem adiante ali. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, provavelmente aqui, quando Lucas escreveu isso aqui, já havia passado 40 dias desde a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Certo? Amém. Se dizer? Entendeu alguma coisa? Ó, aí o versículo 4. E comendo com eles. Ah, tô falando muito alto, né? Então, e comendo com eles, olha só, Jesus, né, comendo com os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O que era a promessa do Pai? O derramamento do Espírito Santo, né, sobre eles, né? Aleluia. Isso mesmo. Então, irmãos, vamos esmiuçar aqui o que está acontecendo. Amém. Lucas está narrando que desde a morte e a ascensão de Jesus, por mais ou menos 40 dias, Jesus apareceu várias vezes. E, por algumas vezes, Jesus comeu com os discípulos e determinou que eles não saíssem de Jerusalém. Por quê? Porque ali em Jerusalém iria descer o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo marca o início da igreja. Amém. Você pode Glória a Deus. repetir isso aí comigo? A descida A do Espírito descida do Espírito Santo Santo marca o início da igreja. marca o início da igreja. Só para Aleluia. fixar, eu queria que você fixasse isso, porque isso é muito importante. Não existe igreja sem Espírito Santo. Rodrigo, deixa eu só fazer um paralelo. À vontade. Porque assim, eu estava até lendo sobre, às vezes, a gente querer falar alguma coisa da nossa carne e não sai nada que presta. Por isso é que Jesus tinha falado para os discípulos não saírem de Jerusalém, não saírem de lá, porque o Espírito Santo, eles não estavam prontos ainda, o Espírito Santo não estava sobre eles. E às Sem o vezes a gente Espírito não dá para fazer nada. isso, às vezes a gente quer fazer alguma coisa assim, sem estar no Espírito, acaba fazendo besteira. Exatamente. Glória a Deus, Emerson. E eu vou fundamentar sua afirmação. A escolha de Matias, muitos teólogos, é claro que nós não estamos tocando em princípios fundamentais, mas, por exemplo, a escolha de Matias antes da descida do Espírito Santo talvez não tenha sido a melhor direção que os discípulos tiveram, que os apóstolos tiveram. Por quê? Você já ouviu falar de Matias na Bíblia, irmão? Não. Eles usaram termos lá do Antigo Testamento muito antes, né? Um costume que tinha, né? De Jogar sorteios, sortes. jogar sorte. Jogar sortes. Nós vamos passar por ali e vocês vão ver quanta coisa aconteceu ali que depois da descida do Espírito Santo não justifica, né? Amém. Talvez. Eu não estou aqui, eu não estou questionando a palavra de Deus, eu estou questionando a história, né? É Talvez, verdade. se os discípulos tivessem esperado a descida do Espírito Santo e sob a direção do Espírito Santo tivessem tomado a atitude, teria sido melhor, né? Com Teria sido certeza. melhor. Deixa eu dizer uma coisa fantástica aqui também do livro de Atos. A história da igreja, ok? Número 1, história da igreja. Número 2, as viagens missionárias dos apóstolos, né? Atos fala de missões, irmãos. As viagens de Paulo, Barnabé, João Marcos ali com eles, viajando, pregando o evangelho ao mundo conhecido daquela época. Então, quando se falar em Atos, você vê de fato o que é a igreja. Uma igreja nascida sem
estar contaminada com as coisas do mundo, sem estar contaminada com a política, com o governo, que envia missionários a pregar o evangelho, as boas novas, a todas as nações. Hein, Rodrigo? Pensando É, aqui. é correto dizer que, assim, a grande verdade, tudo no começo é novidade. Igual, por exemplo, muitas vezes, por isso que Jesus fala no livro de Apocalipse, para a gente não esquecer daquele primeiro amor. Eu acho que hoje a igreja esqueceu um pouco desse primeiro amor, assim como ele escreveu para a igreja de Éfeso. Você não acha que é assim? Eu penso assim, né? Acredito. Acredito, Emerson. E foi isso que eu falei lá atrás, assim, o fato da igreja ter se afastado do seu princípio. Isso mesmo. Mas se você falando, nós vamos ver isso mais na frente quando nós formos falar sobre o Apocalipse, né? Mas cada carta ali para a igreja de Apocalipse se cumpriu. Era para uma igreja realmente daquela época, né? Mas que também tinha um cumprimento profético, né? Que se cumpriu naquela hora, mas tinha uma projeção futura. Uhum. E cada igreja, cada carta para a igreja também se refere a uma igreja na história, de uma época da igreja que está na história. E tem a carta lá, que agora não estou me recordando, que fala, tem contra ti que desde o primeiro amor, né? Então, realmente isso aconteceu. Estava aqui pensando no que você falou sobre... Eles não esperaram para decidir sobre o apóstolo, né? Sobre Matias, né? Sobre Matias. E é interessante que, assim, glória a Deus pela vida de Matias, né? Como dizer, a gente não sabe, apesar que ele só é citado dessa vez nas escrituras, né? Mas depois o próprio Jesus chamou um apóstolo, um discípulo que ele queria, né? Que foi a Paulo. Exatamente. Que é o único apóstolo que não esteve com Jesus, né? E nunca esteve fisicamente com Jesus, né? Além daquela vez que Jesus veio e o chamou. E o chamou, mas Jesus não estava ali. Assim, ele não fazia parte dos discípulos. Exatamente. Então, entende que o apóstolo Paulo talvez poderia ter cumprido essa missão de ser o 12º. Mas ele cumpriu, né? Cumpriu, né? Ele foi... Eu acho que ele cumpriu, hein? Ele foi um homem de Deus demais, né, irmãos? O apóstolo Paulo é fantástico, né? Ele foi, Ele Rodrigo, escreveu... analisando, só um pouquinho, À vontade, Jesus escolheu todos os discípulos, Matias Jesus não escolheu. E aí Jesus apareceu para o próprio Paulo e escolheu, assim, não fala que ele escolheu, né? Mas ali foi dirigido por Jesus mesmo, o próprio Jesus. Jesus falou assim, por que você me persegue, Paulo? Aí ele falou assim, quem és tu, Senhor, né? Paulo viu que o negócio era sério, ele nem sabia que era Jesus. Mas Paulo falou, Senhor, né? Senhor. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ô, gente, meu Deus do céu, chega a arrepiar com o negócio. Forte demais. Muito forte. Vem, e eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Meu Deus. Aí nós já olhamos aí, nós estamos discutindo sobre os atos dos apóstolos. Aí nós não temos nada de Jesus conversando com Matias, nós temos de Jesus conversando com todos os discípulos e Paulo, mas com Matias, porque foi uma decisão tomada entre eles ali, democraticamente, Assim, né? entre eles ali, realmente. Eles lançaram sortes igual aconteceu com Jonas lá, né? Quando Jonas estava no navio, não tinha o Espírito Santo, lança sorte. Mas isso traz para nós, irmãos, um grande fundamento. Realmente. Você não depende de uma sorte lançada. Você Glória precisa a Deus. de uma orientação do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Por isso que crente, a gente não fala muito sobre isso, né? Eu tenho muita sorte. Eu tive muita sorte. É um termo, não tem problema se você não usa com maldade, mas é um termo que não tem muito a ver. Nós cremos naquilo que o Espírito Santo nos mostra, traz para nós, nos direciona, né? Até em coisas banais do nosso dia a dia. Eu quero comprar um carro, quero trocar de carro. Sim, irmãos, eu posso pedir a orientação do Espírito Santo para isso. Qual que é o problema? Né? Eu quero saber se eu devo comprar, investir, peça orientação ao Espírito Santo. Né? Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá com liberalidade. A palavra de Deus diz assim. Amém. Né? Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa fantástica de Deus. Fantástica.
Não tem como a igreja existir sem o Espírito Santo. Não tem como a igreja funcionar sem o Espírito Santo. A igreja que perde o Espírito Santo, misericórdia. Misericórdia. Hã? Por isso que Davi foi achado segundo o coração de Deus, né? Porque lá no Salmo 51 ele fala, né? Não apaguei de mim o vosso espírito. Ele restitui-me, né? A Restitui-me. alegria da salvação ali, aquele termo alegria da salvação, ele fala, nem repulse de mim seu Santo Espírito, né? Ali está falando do Espírito mesmo que era colocado sobre os reis. Então, irmãos, ótimo ter falado disso também, Emerson, porque eu quero mais uma vez esclarecer. Isso aqui é muito importante. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era colocado apenas sobre os reis, determinados ali por Deus, e sobre os profetas, como foi Moisés, como foi Eliseu, como foi Elias. O Espírito de Deus era colocado sobre eles. E na nova aliança, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, sobre nós. Amém. Glória a Deus. Jesus como Salvador. Então, irmãos, o poder que Elias tinha, você tem. Amém? E no começo da Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? Pairava sobre a face das águas, né? Sobre a face das águas. Irmãos, o véu foi rasgado porque a gente tem agora acesso livre ao Pai, e é dentro da gente mesmo, né? Agora o Espírito Santo pelo Espírito. vive Amém. em nós. Então, por isso que o menor, depois de João... De João, o menor. Por isso no que reino de Deus é maior do que João, que era o maior dos nascidos de mulher, porque hoje a gente tem o Espírito Santo Jesus dentro da falou, gente. dos nascidos de mulher não tem ninguém igual a João. Mas Jesus falou naquela época que João existia e não tinha descido o Espírito Santo. Certo? Certo. Então Jesus falou, dos nascidos de mulher não tem ninguém igual a João. Agora eu vou te falar o seguinte. O menor no reino de Deus é maior do que João. Meu Deus do céu, que isso aí é loucura. Nós somos maiores do que até os profetas. Justamente. Os reis. Até os anjos anela ouvir coisa que tem para nós, né? Essa é a nossa nova fase, essa é a nova aliança. Por isso que nós temos que ter consciência disso, irmão, porque isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Nós temos que, de fato, andar e nos mover no Espírito. Amém. Nós temos que invocar o Espírito de Deus, nós temos que invocar o Espírito Santo todos os dias, porque a pessoa do Espírito Santo é tudo em nós. Irmãos, a pessoa do Espírito Santo é tão importante e ela é tão reconhecida pelo Pai e pelo Filho, mas tão reconhecida pelo Pai e pelo Filho, que Jesus falou, e você pode rever a aula passada, porque nós falamos muito disso sobre pecado para a morte. Jesus falou assim, que se alguém blasfemar contra o Pai, ele poderá ser perdoado. Se alguém blasfemar contra o Filho, ele também poderá ser perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, para ele não há perdão. Olha que coisa séria. Muito sério. É muito sério. É sinal que a pessoa do Espírito Santo, irmãos, tem, de fato, nos dias de hoje, nos dias do reino, nos dias da igreja, no tempo da igreja, de fato, a pessoa do Espírito Santo, ela tem um papel que não sei se eu posso dizer assim, mas eu estou falando do papel, é fundamental na vida do crente. É óbvio que você não vai começar a medir, né? A primeira coisa que alguém tem, aceita Jesus, o seu espírito. O espírito é o selo. E o Espírito Santo de Deus começa a morar. É o selo, é o carimbo de Deus. Esse é do reino. É o que Jesus falou, né, Rodrigo? Ele vai vir para convencer tanto do pecado, da justiça e do juízo. Está tudo sobre ele. Está tudo sobre ele, sobre o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Jesus se alegra de nos ver adorando o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo, porque foi Jesus que mandou ele. É verdade. Foi Jesus. Lembra da oração sacerdotal, lá em João capítulo 17? Né? Eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Né? Então, Amém. assim, glória a Deus. Deus determinou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seja perdoada. Esse é o pecado para a morte que João fala
na primeira carta de João lá. Você assiste a aula passada que nós falamos muito sobre isso, é muito importante. Outra coisa, nenhum profeta, ninguém do Antigo Testamento conseguiu ver o verdadeiro plano de Deus. Exatamente. O povo dele, que é a igreja, o mistério, né? A igreja é o mistério de Deus. Aí, igual a gente fala muito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verdade. Né? Que tem no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, na 1 Coríntios, Paulo fala isso e mas continua. Deus mas nolo revelou pelo Espírito. Então, hoje nós sabemos. E nós sabemos. Porque as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus perscruta. Vai lá no fundo, porque na estrutura. As coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Então, assim, irmãos, é muito bom esse diálogo nosso aqui. Por quê? Porque nós precisamos perceber a importância do Espírito Santo para a igreja, né? Nós precisamos muito do Espírito Santo. Nós precisamos muito invocar o Espírito Santo. Você precisa conversar com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter um diálogo com ele. Você precisa falar com ele, ouvir a ele. Não... Irmãos, se você não ouve o Espírito Santo, busque ouvi-lo. Quando eu falo ouvir, não é obedecer. Estou dizendo, de fato, ter uma comunhão com essa pessoa, porque ele é uma pessoa. Então, você precisa ouvir o Espírito Santo. E você vai se assustar quando você começar a ouvir o Espírito Santo falar com você. Ele fala coisas, às vezes, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Ele fala, às vezes, coisas elementares. Ele é o seu amigo. Ele é o seu amigo. Ele está com você. Você pode desabafar com ele. Esse é o Espírito Santo. É aquele que está com você a todo momento, que intercede por nós. Não sabemos orar como convém. Quem que resolve o problema? O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que não se podem expressar, né? Aleluia. E é que Jesus falou que não nos deixaria órfãos, né? Olha como... Você não vai ficar só. Você não vai ficar só. Você tem o Espírito. Irmãos, o Espírito, eu comecei a enumerar, eu tirei mais de 10 funções que o Espírito Santo tem hoje. Aleluia, quem... Eu tirei mais de 10 funções. O que o Espírito Santo faz? Irmãos, não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe. Não tem como. Não tem vida espiritual sem o Espírito Santo. Sabe? Eu já vi pessoas na igreja, não na nossa igreja hoje, mas eu já vi pessoas que não tinham comunhão e nem relacionamento com o Espírito Santo. Eu já vi. Irmãos, são crentes... Eu não posso julgar, mas são pessoas mortas, pessoas frias, pessoas sem contato espiritual, porque o contato espiritual nosso é feito através do Espírito Santo. Então, busque conhecer e conversar com o Espírito Santo. Busque. O Espírito Santo é a base da igreja. A igreja nasceu através da descida do Espírito Santo. O profeta Joel profetizou quando Deus... Ele deve ter ficado louco com aquilo que ele escreveu, que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e toda a carne profetizaria. Imagina! O Espírito de Deus morando em nós, irmão. É muito profundo. É muito profundo. E glória a Deus por isso. Fala, Zé Antônio. Glória a Deus. Ô, pastor, eu ia deixar, mas como está repetindo, está falando muito, igual agora voltou a falar sobre a vinda do Espírito Santo, Jesus falou, eu irei para junto do Pai, mas não os deixarei órfãos, tá? Aí tem aí, só que ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém, né? Esse período que você disse aí, enquanto o Espírito Santo não seria... Então eles ficaram um período órfão, ou Jesus, porque fala também que 30 dias Jesus ficou visitando, ceando com eles. Será que você estudou alguma coisa, um período que ficou sem a cobertura do Espírito? Porque Jesus foi e demorou um pouco para o Espírito Santo vir, parece. Que até pediu para não sair de Jerusalém. O que você fala? Demorou? Não, fala assim, porque fala assim, para ele não sair de Jerusalém,
Sim, Por quê, né? aguardar a promessa do Pai. Que seria a vinda do Espírito Santo, né? Sim. Aham. E nesse Por que período... demorou? Então, eu estou te falando assim, Zé. Demorou, Ah, realmente. Já havia se passado 40 dias. Mas quantos dias demorou desde a morte de Jesus até a descida do Espírito Santo? E por que demorou? eu não sei, né, pastor? Para que se cumprisse o dia de Pentecostes. Ah, tá. Os 120, descendo 120 pessoas tinham lá, né? É Exatamente. 120. Com a finalidade de que se cumprisse o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? 50 dias a partir da Páscoa até 50 dias a partir da Páscoa se comemora o Pentecostes. Que foi aí que Três descido. festas sagradas do judaísmo, da cultura judia, né? Que era a Páscoa, o Pentecostes, a outra festa eu não me lembro. Depois eu vou pesquisar, mas são 3 festas que eram fundamentais, né, para o povo judeu. Então, Jesus morreu quando? Na Páscoa. A igreja nasceu quando? No Pentecostes. 50 dias após a morte de Jesus. Amém? Amém. Agora nós vamos entrar em Pentecostes para vocês saberem onde nasceu o Pentecostes. Lá em Levítico, Deus falou para Moisés ensinar o povo a Festa dos Tabernáculos. É a terceira, né? Festa dos Tabernáculos. Né? Tem igreja que ainda faz. Sabia que tem igreja que ainda faz a Festa dos Tabernáculos. Mas Deus instituiu lá com o povo saindo do Egito, Deus instituiu o Pentecostes. O que era basicamente o Pentecostes? Era uma oferta que Deus orientava o povo a levar manjares e oferecer em gratidão à colheita. Irmãos, tem muito mistério atrás disso aí. Por que o Espírito desceu? A colheita. A gratidão à colheita, né? Deus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. É por isso que demorou, viu, Zé? Então, nesse período, como você falou assim, o povo ficou meio órfão e meio perdido. Realmente, era a vontade de Deus que o Espírito viesse somente no dia de Pentecostes. Era como antes. Era como antes, né? Só que agora eles tinham o testemunho de Jesus, eles tinham as histórias de Jesus. As aparições de Jesus. E Jesus mandou eles ficarem juntos por um motivo. Por um também. motivo. Rodrigo? Eles estavam ali falando entre eles e cultuando ali o tempo todo. Então Deus estava com eles, não é como... Rodrigo? Amém. Glória a Deus. Talvez eu possa falar até tá falando besteira, mas assim, quando eles foram fazer aquela Torre de Babel, todo mundo falava a mesma língua, né? Sim. E agora já no nascimento da igreja, já passou a ter entendido várias línguas ali, né? As mesmas línguas, parece que eles estavam entendendo o que todo mundo estava falando. A mesma língua, né? A mesma língua, assim. Cada um falava na sua língua materna e todos entendiam, né? Todos entendiam. Aí já lá em Pentecostes, lá quando fez aquela Torre de Babel, Deus falou, eu vou confundir esse povo porque estão danado demais da conta. Como eles estão falando a mesma língua, tudo que eles intentarem, eles vão conseguir, né? Deus falou isso. Né? Era perigoso. E agora, há muito poder na unidade. E agora, lá no nascimento da igreja, que o próprio Espírito Santo, que mostrou que o pessoal estava falando na língua deles, e todo mundo estava entendendo, mas quem estava traduzindo era o Espírito Santo. Exatamente. Lá atrás eles não tinham o Espírito Santo, ninguém estava traduzindo, eles mesmos estavam achando que já era Deus. Assim, talvez se eu estiver falando besteira, você me corrige, claro. Não. É uma forma de interpretação bem interessante, Emerson. Eu já ouvi um pastor pregar sobre isso mesmo, né? Na verdade, o milagre que houve ali na descida do Espírito Santo fez com que todos falassem a mesma língua, né? Isso. Porque cada um dizia na sua língua materna e todos entendiam. Todos entendiam. Ali foi um milagre. Ali foi um milagre. Nós vamos falar depois. Nós vamos fazer uma sequência de pregações na igreja sobre o novo nascimento. E nós vamos falar sobre oração em línguas. E ali foi um dos 4 tipos de oração em língua que a Bíblia traz para nós, que a oração em línguas como sinais para incrédulos.
né? Isso. Aquilo ali foi um grande testemunho, porque todos viram, cada um falando na sua língua materna e todos entenderam. Aquilo ali serviu como um grande testemunho, né, Correto. ao povo de Deus. Na verdade, ali foi realmente um sinal que era uma coisa de Deus. Um sinal, exatamente, né? Um testemunho, né? Que era uma coisa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, o livro de Atos, agora eu lembrei o terceiro ponto que eu queria falar sobre Atos, é o nascimento da igreja e a história da igreja, as viagens missionárias dos apóstolos e o chamamento de Paulo. Atos, você não tem como falar de Atos e não lembrar dessas três coisas. É fundamental você lembrar disso. Por quê? Porque Paulo foi significante demais na história e evolução da igreja e dos evangelhos, né? Porque hoje as cartas de Paulo são a referência nossa, né? O tratamento de Paulo ali, por exemplo, com a igreja de Corinto, nas duas cartas, traz para nós fundamentos sobre igreja, sobre ordem no culto, né? Sobre como deve funcionar o culto, sobre perdão dos irmãos. Gente, o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Né? Acho que Deus enxergou nele que Deus poderia nele ali construir, através do Espírito Santo, construir os nossos alicerces da nossa fé. As cartas de Paulo são indispensáveis Amém. para os nossos fundamentos, né? Para o nosso fundamento. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos voltar ali para o versículo que a gente parou. Aí eu quero que eu vou ler de novo o capítulo 4. Eu vou colocar só depois Ótimo. de quando você ler, só para ficar gravado, tá? Ótimo. Olha, o Kenner comentou uma coisa. Pedro testifica que Paulo falava de assuntos difíceis, mas importantes, né? Pedro e Paulo. Paulo começou o evangelho, ele começou a vida dele assim, meio petulantezinho, né? Depois Deus foi lá e passou ele na máquina de moer carne, aí ele ficou bem legal, Ele né? sabia demais na letra, mas ele descobriu que a letra matava, né? Demais, né? Ele era assim, na verdade, ele era um judeu muito Zeloso, honorável, Na né? verdade, ele Zeloso. Ele era o oficial, né? Do romano, ele era um oficial romano, né? Ele tinha cumprido todos os ritos judaicos, né? Ele era perito na Circuncidado lei. no 8º dia, conhecia profundamente a lei, tal. Ele precisava de alguém como ele. Ele era tão zeloso, achei uma palavra. Paulo era tão zeloso que ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja por causa do zelo que ele tinha à tradição judaica. Aí que ele descobriu que a letra mata, né? Foi a partir Aí daí. ele descobriu que a letra mata e o espírito vivifica. Aí ele ficou louco, né? Mas Ele porque foi só louco. Paulo poderia fazer o trabalho que ele fez. Eu falo assim, Deus escolheu ele com um propósito. Ele tinha o temperamento necessário, ele tinha as habilidades necessárias. O Espírito Santo, de fato, o conhecia, né? Conhecia e sabia que, por mais que no começo ele estava cheio de si, mas porque a vida toda ele foi daquele jeito, ninguém muda da noite para o dia. Por isso que assim que a gente aceita Jesus, nós já estamos salvos. Salvos, mas ainda não. Assim, porque todos os dias nós temos que trabalhar a nossa salvação, nós temos que andar em salvação. Né? Nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Se não fosse um processo, aceitei Jesus, pronto, estou pronto. Não é assim. Né? E assim também foi com Paulo. Mas, por exemplo, precisava. Os outros discípulos não iriam falar para os gentios como Paulo falou. Né? Ele conhecia outras línguas, ele era bom para falar, ele tinha essa habilidade. Ele era cidadão romano. Quantas vezes o fato de Paulo ser cidadão romano o livrou de morrer antes, porque ele morreu quando Deus permitiu que ele morresse.
completou, né? Quando ele completou a carreira, né? Então, assim, tinha É. que ser ele. Então, o que mostra que cada um tem o seu propósito, né? E Deus vai usar cada um conforme aquilo que tem capacidade, Como as usou habilidades. Pedro, como usou Pedro Amém. para pregar para os judeus, né? Exatamente. Pedro, a função de Pedro foi salvar os judeus e a função de Paulo os gentios, né? Mas O porque quando chamamento dele. é aquele negócio, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Na hora que ele viu quem realmente era Jesus, ele se compadeceu e foi pregar para os gentios, coisa que ainda não era uma prioridade naquele momento para outros apóstolos. Você falou interessante, né? Enxergar a graça, né? Só Paulo enxergou a graça abundante de Deus, né? Que graça maravilhosa, né? Paulo, de fato, foi muito usado por Deus. Eu quero aqui voltar no versículo 4 e ler com vocês. Olha aqui, ó. E comendo com eles, determinou. Aqui, Lucas está contando o que aconteceu nesses 40 dias. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, fica aí em Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. O que era a promessa do Pai? O derramamento do Espírito, né? Isso. Então, a qual disse ele de mim, de mim ouvistes. Então, quando você vê o que é isso aí, vai lá para Lucas 24. Abre, por favor, Lucas 24, meu irmão. Volta aí um pouquinho. Lucas 24 fala assim, ó, lá no 44 fala assim, a seguir, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que vos falei. Irmãos, qual que é o contexto aqui? Jesus apareceu aos discípulos. Se você voltar no Lucas 24, 36, você vai ver, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz sejam convosco. Nesse momento, os discípulos estavam reunidos ao redor de uma mesa, falando sobre a morte de Jesus, né? Lamentando. Aqui tem uma história grande sobre os discípulos no caminho de Emaús, onde eles vão comentando, Jesus anda junto com eles, né? E Jesus pergunta as coisas e eles falam assim, cara, mas você é daqui, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Que aquele que viria para redimir Israel foi morto, crucificado, Tô né? aqui. Hã? Tô aqui, né? Jesus, tô aqui, uai. Jesus está ali ouvindo ele, né? Aí chegou um ponto da viagem, aí os discípulos... Irmãos, imagina que esse contexto é muito bom para você entender o princípio de Atos, imaginar esse contexto. Irmãos, o Salvador deles, que fez milhares de milagres, que curou, que demonstrou poder, que morreu. Aliás, esse Salvador que fez tudo o que fez, que contou as boas novas e ninguém entendia, né? Que de fato combateu os fariseus, combateu os mestres da lei e amava os samaritanos que os judeus odiavam. Então, Jesus que veio, que fez todo o rebuliço, que encheu o coração deles de esperança, tinha morrido. Então, eles estavam assim, atônitos. Meu Deus, Jesus morreu. E agora? Só que Jesus começou a aparecer. Apareceu ali para os discípulos no caminho de Emaús, né? Aí os discípulos falam assim, fica conosco, por que você vai embora? A cidade é aqui. Ou seja, eles caminharam durante o dia, era o costume de à noite eles dormirem, eles pararem em qualquer lugar, qualquer cidade, procurar um lugar para se hospedar. Foi assim com José e Maria, eles procuraram uma hospedaria. Foi assim com Jesus, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que ele chega lá no poço, encontra com a mulher samaritana, né? Aí Jesus queria um lugar para dormir, não achou, os discípulos, Jesus mandou eles lá buscar comida, um lugar para eles recostar, e ninguém deu, isso é importante para que saibam que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Então era um costume viajar durante o dia, à noite, procurar um lugar no vilarejo, na cidade que você estivesse, para dormir. E os discípulos, né, no caminho de Emaús, falaram assim, mas, eles nem sabiam que era Jesus, mas fica conosco, tá tarde, né? Vamos achar um lugar, nós vamos dormir em algum lugar. E ali estavam com eles Jesus, já ressuscitado. Então, o contexto aqui de Lucas 24 segue depois para
no 37, né? 36 diz assim: falavam eles essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Irmão, Jesus foi tão bonzinho, porque o povo estava tão assustado, né? Eles estavam tão assim, espantados, que Jesus falou assim: eu estou com fome, vamos comer alguma coisa? Isso mostra que Jesus tinha corpo, que Jesus estava em corpo, em carne, né? Aquilo que vai acontecer conosco futuramente. Então, Jesus já ressuscitou num corpo novo. E nós um dia teremos corpo glorificado, como Jesus. Amém. Corpo refeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Rodrigo, Oi? assim, por exemplo, Jesus tinha dado uma ordem para eles não saírem de Israel. Sim, Aí Jerusalém. a palavra fala no caminho de Emaús. Então, será que não foi, eles não queriam, sei lá, não entendeu a mensagem que Jesus tinha passado para eles? Aqui, Emerson, eu preciso estudar, eu não tenho conhecimento como que esse caminho de Emaús, para onde que eles estavam levando. Eu sei que os Sim. discípulos estavam indo para algum lugar se reunirem. Aham. Depois eu vou buscar alguma coisa para saber se de fato eles estavam indo para Jerusalém mesmo, né? Sim. Talvez, não sei, Emerson. Não sei se eles estavam no caminho certo. Eu só sei que depois estavam todos lá na igreja, né? Ok, Ney. Quer falar Quer alguma falar, coisa, né? Kenny? Não, então, esse episódio de Emaús aí, ele é antes de Jesus dar a ordem para ficar, não é não? Porque esse episódio de Emaús é logo após a morte e Ah, ressurreição. é mesmo. E nós E aí vamos chegar lá depois agora. É, Nós vamos chegar lá agora nesse lugar. É isso mesmo, Kenny. Muito obrigado. Muito obrigado. De fato, aqui, Emerson, logo a seguir, eu vou aqui no 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu na presença deles. Ou seja, Jesus. Por que Jesus comeu na presença dos discípulos? Irmão, para ajudar a falta de fé que aqueles discípulos estavam, de ver Jesus ressuscitado. Porque aqui fala que Jesus pediu comida só porque eles não conseguiam crer que Jesus estava ali ressuscitado. Então Jesus foi e comeu o peixe e o favo de mel. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que em mim está escrito pela lei de Moisés. Irmão, Jesus estava falando assim para os discípulos: gente, não fica assim, não. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, né? E isso tinha que acontecer. Jesus estava dando explicações, né? Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém, ó, Ó, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Lembra aqui? sim. É o mesmo que Lucas está dizendo lá em Atos. Ele está falando o que Jesus tinha dito aqui, no Evangelho de Lucas ainda. É a mesma coisa que Lucas está falando lá em Atos. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, o Emerson, como o Kenner falou, a ordem de permanecer em Jerusalém veio aqui, e o caminho de Emaús estava antes, né? Correto.
os discípulos não desobedeceram, não. Então, E ele fala, o curioso é que ele fala que o poder vem do alto, não vem daqui da terra, né? do alto. Até que do alto sejais Uhum. revestidos de Revestido de poder. poder. Muito forte, né, irmãos? Muito forte. Então, voltando lá para Atos, vamos voltar lá para Atos. Pode falar aí, Kenner. Também mais uma observação aí, é que sobre Babel, que o Emerson falou, né? Eles queriam subir e Jesus está falando, não, o Espírito Santo vai descer. Vocês não precisam se preocupar com o cara subir. Não precisa de força para subir, não. Não precisa subir para buscar, não, né, Keila? Não precisa subir para buscar, não, que ele vai descer. Lá, gente. Coisa linda. Precisa fazer força para subir, não, que ele vai descer. Pode ficar tranquilo. Oi, Pedro. Olha, eu falei o nome dele, ele ficou chamando. Tô de fone aqui. Ele tá escutando. Tá. Então, irmãos, voltando para Atos, então, essa é a promessa do Pai, o Espírito. Irmãos, Amém. Se Deus prometeu o Espírito e se Deus disponibilizou um poder que veio do alto para nos revestir, nós precisaríamos disso para enfrentar tudo que nós precisamos enfrentar, né? Amém. Não podemos abrir mão, irmãos, da comunhão com o Espírito Santo. Não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da palavra, da oração, do louvor, da adoração, mas não podemos abrir mão da comunhão com o Espírito Santo. Precisamos muito. Porque o né? que ajuda a fazer tudo isso que você falou é o Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. A qual disse ele e de mim ouvi. Então, o versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Né? Então, havia aqui uma esperança que em breve seriam batizados. E aqui narra também a ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaurares o reino de Israel? Olha que ainda há preocupação dos discípulos com a restauração do reino de Israel. O que é a restauração do reino de Israel? Queria aqui na terra, né? Hã? O reino terreno, né? O reino terreno que eles tanto esperavam. Até esse dia os discípulos ainda estavam. Mas e agora que vai? Agora que nós vamos governar? É agora que nós vamos reinar? Né? E Jesus já tinha preparado uma cidade, né? Já tem preparado a cidade também. Aí Jesus vai lá e dá um corte, né? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí Jesus volta no assunto do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na Índia também, né? Até na Índia. Índia aos confins. Até na Índia. Irmãos, esse versículo, eu queria que você decorasse ele, todos da escola. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Amém. Então, memoriza esse versículo, Atos 1:8. Esse é um versículo base, né, de Jesus, que ele disse isso antes de ser assunto aos céus. Assunto da ascensão de Jesus, né? De ser elevado aos céus. Recebereis poder ao descer sobre vós. Irmãos, do mesmo jeito que eu friso que você precisa de uma intimidade com o Espírito Santo, que você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo, é necessário que você entenda para qual propósito isso acontece. Você vai receber o Espírito Santo e ter com ele uma comunhão com o propósito de que você seja testemunha do Senhor. Amém. Que você seja testemunha de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, de você atrair o Espírito Santo para a igreja e encher a igreja com a presença de Deus para que você possa apenas gozar ali da presença do Espírito Santo. Tá? Amém. Glória a Deus.
não existe razão para que você tenha o Espírito Santo, e existe isso, tá? Eu estou falando de coisas que existem. Igrejas, ministérios, que de fato conseguem atrair a presença do Espírito Santo, mas se fecham ali dentro daquele lugar e acham que a função de atrair o Espírito Santo é apenas curtir, gozar da presença dele, que é muito boa, né? Sabe, irmãos, aquele momento da igreja que dá aquela euforia, que todo mundo está feliz, alegre, adorando. Isso acontece muito na hora da adoração, né? Mais comum na hora da adoração. Às vezes, no meio da palavra também, quando o Espírito Santo toma uma direção ali, o pregador fala as coisas de Deus que testifica no coração. É um momento do mover do Espírito Santo, né? Quando termina aquela canção assim, que parece que completa algo de Deus para sua vida, aquela palavra que entrou em você e a igreja fica eufórica, é uma manifestação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, eu creio. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Aquilo enche a gente de prazer, né? Libera ali eu vou usar um termo uma adrenalina ali no seu sangue, né? Talvez uma serotonina, uma endorfina. A endorfina, ela é responsável por tirar a dor, né? É o que aconteceu lá em Pentecostes. Eu acho que acontece mais ou menos isso, eu acho. Eles ficaram possuídos de grande alegria. Então, isso acontece ali na igreja, na hora do louvor, às vezes na hora da palavra. Tem dia que não é muito fácil, viu? Tem dia que é difícil, tem dia que não acontece, né? E nós temos que aprender a atrair, enclamar, sempre atrair a presença de Deus. Mas, irmãos, tem dia que não vai. E por quê? Você está em pecado? Não, irmãos. Parece que aqui eu estou compartilhando, um ministro de louvor compartilhando do coração. Parece que o Espírito vem o dia que ele quer vir, tá? Na palavra é assim também, né? Eu converso às vezes com o Ricardo, com o pastor Eliano nunca conversamos sobre isso. Com o Stanley já conversei demais. Moço, tem dia que a palavra flui, o Espírito Santo ajuda. Tem dia que é difícil, irmãos. Né? Quem não sabe, ministro de louvor, né? Ricardo Guimarães também deve saber disso. Tem dia que você prepara a melhor palavra e você vai pregar e o trem não vai. Por quê? Somos dependentes do Espírito Santo. Tem dia que o louvor está bem preparado, ensaiadinho, está tudo arrumadinho. Irmãos, não decola. Nós precisamos, não é, pastor Eliane? Tem dia que há um fluir melhor. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Amém. Quer saber? Quer saber? Nós não temos a fórmula. Eu não sei fazer um culto bonitinho, que todo culto seja igualzinho, bom. Irmãos, tem domingo que o Espírito vem. Tem domingo que o Espírito não vem. Agora, atenção, nós sabemos o que ele gosta. E fazer aquilo que ele gosta, normalmente vai dar um bom resultado. Mas não é garantia. Posso te afirmar. Hein, Rodrigo? Se você Exatamente, pastor Eliane. Nós sempre precisamos estar preparados. Não quer dizer que aí eu vou me entregar ao pecado e tudo, mas, por exemplo, o Espírito Santo gosta. Santidade. Talvez seja o que é mais importante para você atrair o Espírito Santo. Santidade. Segunda coisa, o que você precisa? Humildade. Reconhecer que depende dele. Terceira coisa, comunhão. Conhecê-lo. Conversar com ele. Ter intimidade. Né? E aí eu poderia dizer várias outras coisas. Relacionamento com ele, né? Então, dentre isso tudo, são pré-requisitos para que o Espírito Santo venha agir. Mas eu posso te dizer que tem dia que você tem tudo. Deixa eu dizer uma outra coisa, vou fechar aqui o quinto. Excelência no preparo. Sabe o que é excelência no preparo? Equipe de louvor ensaiadinha, violão afinadinho, coral submisso, né? Excelência no coração, querendo sempre fazer o melhor. Deixa eu dizer uma coisa, isso é fundamental para atrair o Espírito Santo.
né? Amém. Glória a Deus. Isso Excelência é para fazer para fundamental Deus. para o Espírito Santo, né? O Ricardo está falando, realmente tem dias que não são fáceis na administração. É assim. Então, a pastora Eliane falou algo interessante. Já já eu te passo o Emerson e depois o Zé Antônio. E depois, antes eu vou ler um negocinho do Kenner. Oi? Você quer falar? Ô, amor, desculpa. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui para vocês. Estou falando de experiência. Não estou falando que está escrito na Bíblia, tá? Estou falando de experiência. Tem dia que está tudo certinho. E às vezes não vem. Aquele Deus recebe, é bom, mas não é aquele mover que você é empurrado, entende? Então, é sobre isso que eu queria falar, porque também não significa que você que não tendo aquele mover, aquela manifestação física ali das pessoas, que Deus não está ali, que não está Isso é recebendo, que eles estão ouvindo, que parece tipo assim, não, hoje teve um mover, não, hoje foi bom. É. Aí, não senti aquele mover, não, hoje tem uma coisa errada, tá ruim, Deus não estava. Não. Qual é a promessa? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, pronto, eu estarei no meio deles. Então, isso é fundamento. Então, Jesus está ali, está escutando tudo que está sendo orado, tudo que está sendo adorado, está recebendo adoração. Não é porque está mais difícil, porque tem dias que o céu está de bronze mesmo. Agora, não é porque está mais difícil que aí você tem que ficar assim, não tem que adorar de... Aí que você tem que expressar mais. Talvez aí é aí que que Deus nos prova, sabia, irmão? Aquele dia que o negócio está difícil, você não pode tomar um partido assim de cruzar os braços e falar assim, essa igreja não tem unção, não vou adorar. Talvez é esse dia que o Espírito está te provando se você é obediente. Se você é como o salmista fala assim, ó, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então não é um negócio... Se você fosse alegrar na presença de Deus só no momento que o Espírito te leva, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está obedecendo a palavra de Deus, não. Porque a palavra de Deus dá uma ordem para você se alegrar, para você exultar. É uma ordem. Então não fica só esperando o mover do Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa. Quem só adora pelo mover do Espírito Santo é uma criança espiritual. Me perdoe a palavra dura. Quem está esperando só o mover, hoje teve unção, hoje não teve. Quem está esperando isso é um bebê espiritual. Porque o crente maduro, ele adora por mandamento. Ele adora por obediência. Outra coisa, e quem está lá na frente é assim, é pré-requisito, é essencial que tenha tudo isso que o Rodrigo falou para que o Espírito Santo se mova. Mas a igreja, ela também tem a mesma importância. Fundamental como a equipe de louvor. Até assim, às vezes até um dia que tem alguém que está mais frio lá no meio da igreja, quando tem às vezes muito visitante, quando tem assim, muda a atmosfera da igreja. Muda. Porque tem a questão espiritual também. Então, por isso que a igreja tem que adorar e tendo a certeza que você está ali, Jesus está ali recebendo a sua adoração. Não importa se você está sentindo. Amém. Glória a Deus. Ou se não, Amém. É uma promessa. Ele está ali ouvindo o seu clamor, né? Tem que mover, vou cantar mais alto. Não estou sentindo muito, vou ficar vou aqui só. Lugar. Ou então vou ficar jogando o que tem de errado. Não, é mandamento. Então, não é quando eu estou sentindo ou quando eu não estou sentindo. Deus não depende dos nossos sentimentos. Não serve nada para Deus. Então... E eu vou falar uma coisa. Não confunda... Nossa, tem tanta coisa para falar sobre isso. Só para terminar, amor, só para terminar. E às vezes a gente não está sentindo. Mas às vezes a palavra foi para uma pessoa específica e teve um mover na vida daquela pessoa e aquela pessoa é transformada. Amém, glória a Deus. A gente achar assim, nossa, não foi muito legal. E alguém tem a vida transformada naquele dia. Então, assim, não é para os olhos. Né? E falou que eu ia falar. Falou. Não vou falar. Vai passar a palavra, né? Mas é porque eu tava aqui, não levantei a mão no computador, mas eu estava aqui tentando falar. Mas fala aí, fala aí. Não, é isso aí que a Tamires falou, porque o dia da família no altar, do Gênesis e da Aline, você falou uma palavra sobre presença. Você está presente de corpo, mas o seu espírito está longe. Tanto é que a Aline falou aquele dia lá, que foi edificada pela palavra que você falou naquele dia. Tá vendo? Então, muitas das vezes, aquele pregador eloquente acha que é a eloquência dele que vai convencer as pessoas. A própria palavra fala que quem vai nos convencer é o Espírito Santo.
Você naquele dia falou, aquele crente, aquele irmão que chega no domingo aqui e senta e sai pior do que chegou, ali, tocou no coração da Aline aquele dia. Então, a partir daquele dia, ela se posicionou e quis fazer parte do corpo de Deus, do corpo da igreja. Atitude, né? Amém? Então é isso que eu queria falar. Aquele dia você pregou só para mim. Foi, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, Aline. Amém. É o Espírito Santo que te ensinou com tudo que foi falado aquele dia. Graças a Deus por isso, porque havia um propósito. Então, irmãos, não se confunda assim, hoje eu senti, então teve Deus. Eu não senti nada, então Jesus não estava lá. Olha, o que determina se Jesus veio ou não veio é a palavra de Deus, não é aquilo que você sentiu. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, seus sentimentos estão completamente corrompidos pelo pecado, tá bom? O que o apóstolo Paulo fala? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Oi? O que o apóstolo Paulo falou lá? Aqui fala, vocês falam que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. O apóstolo Paulo fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Um planta, o outro rega e o crescimento vem de Deus. Pronto. Né? Pronto. Então isso aí é fundamental. Eu sei que isso não acontece muito na nossa igreja, mas não para com isso de querer sentir. Seja mais obediente. Nós estamos fazendo tudo certinho. A igreja preparou, as coisas prepararam. Então, tenha gratidão no seu coração, tá tudo certinho. Tá? Às vezes Amém. você não sentiu, mas Deus estava ali, né? E seja um crente maduro, seja um crente criança, levado pela onda. Mas o Espírito hoje me levou. Não, o Espírito hoje não me levou. Porque isso aí, na verdade, me perdoa a força da palavra, mas isso aí, na verdade, é uma covardia. Porque você não adora e joga a culpa no Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo não me levou a adorar hoje, porque essa igreja não tem unção. Você sempre querendo culpar o outro. É igual lá, então, foi assim, a mulher que tu me deixa. Foi a cobra. Então, assim, é uma covardia. Então, assim, entenda uma coisa. O nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, se estiverem 2 ou mais ali reunidos, então ali eu estarei. Então, glória a Deus por isso. Eu só quero citar aqui, vou passar para o Zé Antônio, o Kenner falou lá em cima uma coisa importante. No monte a gente falou muito sobre isso, né? Porque tinha dia no monte que o louvor era muito bom, tinha dia no monte que o louvor era muito fraco e eu ficava bravo. Teve um dia no monte, irmãos, que eu fiz uma oração desfazendo o louvor. O povo quase caiu do banco. Eu estava lá. Você estava, né, Emerson? Eu também. Estava, né, Edmo? Zé Antônio, estava todo mundo. Eu falei assim, Deus, não receba. Deus, não receba isso aqui. Isso aqui não é louvor que o Senhor merece. Kenner estava também. Esse povo preguiçoso. Preguiçoso. Isso aqui não é louvor que o Senhor não é digno desse louvor aqui, não. O Senhor é digno de muito mais. Então, esquece tudo que nós cantamos aqui, porque isso aqui não expressa aquilo que o Senhor merece. Aí depois, irmão, o povo cantou. Depois dessa aí, nós voltou e cantou de novo, aí o negócio mudou. Então a gente precisa ser assim, maduro. Fala, Zé Antônio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a Tamires, ela começou a falar nessa última vez, quando dizendo, levantei a mão, mas não apareceu aqui, ela falou realmente porque o que acontece? Eu não costumo faltar a culto nenhum, só quando a minha mãe ainda estava viva, que eu tinha que faltar para visitar ela, mas eu não falto. E eu não tenho notado, desde o pastor Stanley, aí fala assim, hoje é o pastor Stanley que vai pregar. Tá, beleza. Então, vamos começar pelo louvor. Todo louvor, para mim, é excelente. Eu gosto demais do louvor, parece que ali é o lugar da comunhão maior. Mas aí vem a palavra com o pastor Stanley, a palavra fala com a gente. Vem falar para o pastor Rodrigo uma coisa. Não, hoje é o Ricardo, que maravilha. Pastor Eliano, completo. Então, é igual falando assim, parece que você vai com um propósito para a igreja de agradar a Jesus. Então, você não vai para agradar o homem. Se você for para agradar o homem, um dia eu falei para o irmão, mas o pastor não me dá um abraço. Eu falei assim, enquanto você for para a igreja pensando em agradar o homem, você vai se decepcionar. Você tem que ir para agradar a Deus, o seu compromisso é com Deus. E nós temos que ir com esse compromisso, porque tudo vai fluir. No nosso coração, eu vou estar louvando, mas a música... Não, essa música foi que Deus mandou para hoje, essa é a de hoje. Então, nós temos que ter, igual a Camila falou, nós temos que ir para a igreja com um termômetro, né? Ela começou a falar de só um pedacinho que saiu do ar. Mas é isso, nós temos que ir com o propósito. Eu vou para louvar a Deus, porque igual a Thaís falou, ele vai estar lá.
Onde dois ou mais estiver reunidos no meu nome, eu Exatamente. estarei. Jesus falou, né? Então eles vão estar ali. Então nós temos que ir com esse pensamento. Aí tudo vai funcionar. Então, Zé, isso é maturidade. Isso é de quem está indo para ofertar e não para receber, Exato. né? Exato. Porque a pessoa entra na igreja, ela acha que o culto é para ela. Não, o culto precisa ser bom para o meu coração hoje. E você foi com o propósito Olha errado. aqui esse comentário. É culto. Aí, ó, quem ele escreveu exatamente. Olha como é de Deus. É culto. O culto não é para nós, muito menos para avaliar se foi bom ou não. Irmão, entre lá e ofereça algo. Entre lá e ofereça algo. É Amém. isso que nós precisamos. A pastora Eliane, já vou te passar, Redmond. Não é o rei quem tem que fazer alguma coisa para você, é você quem serve o rei. Quem serve o rei, né? É por isso que precisamos, a pastora Eliane escreveu, por isso que precisamos ter convicção da palavra e do louvor que estamos ministrando. Porque se você tiver convicção, você vai ter certeza que fluiu ou não fluiu, deu aquela dorzinha ou não deu, fez você gritar ou não gritar, aplaudir ou não aplaudir, você sabe que o propósito se cumpriu ali, você ofereceu no altar o sacrifício vivo, que é o culto racional. Então, pronto, né? Eu queria que todo culto fosse cheio da presença do Espírito Santo. Mas nesses, sei lá, 35 anos aí de ministração, irmãos, faz muito tempo que eu ministro louvor. Eu posso dizer uma coisa para você? Eu não achei ainda a fórmula para dar certo sempre, não. Mas eu sou obediente e faço tudo certinho. E Amém. eu me condiciono a receber 100% do Espírito. Mas não tem fórmula ainda, não. E não vai ter, não. Eu acho que não vai ter, não. Fala, Regis. Boa noite, graças a paz de novo. Amém. Assim, eu já ouvi várias pregações e eu como, vamos se dizer assim, entre novo convertido, já passei por várias experiências. Uhum. E experiências muito boas, graças a Deus. Uhum. E assim, a gente não pode sair de casa para ir adorar mais ou menos. Verdade. Para ir fazer mais ou menos para Deus, para Jesus, a gente tem que se entregar totalmente. A gente vai lá para adorar mesmo sentindo, mesmo não sentindo. A gente está lá para se entregar, para pôr no altar de Deus. E eu já ouvi, assim, por exemplo, tem gente que vai, igual você já falou, muitos já falaram, que vai para a igreja no domingo, chega atrasado, já chega numa correria danada, já está esbaforindo, cansado, e aí não vai sentir nada mesmo, não. Verdade. Não vai sentir nada mesmo, não. Tem que chegar. Tem que chegar mais cedo. Você começa a adorar a Deus desde cedo. Você Amém. começa a louvar. Quando você chega lá, você está cheio. Não é Verdade. só chegar Glória a correndo e Deus. fazer mais Glória a ou menos, Deus. não. Glória a Deus, Redmond. Glória. Ué. Senão você não percebe mesmo, você não ouve mesmo. Eu sei que eu Amém. também sou muito falho, a gente não ouve, não é todo dia que a gente ouve. Mas se a gente ficar só na hora do culto, só na hora que for fazer, não vai ouvir mesmo. Se você não tiver a pegação na palavra, nem se entregue, não vai saber mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, Redmond. Ótimo que você falou. A Camila escreveu assim: a gente precisa parar de ir para o culto com um termômetro, né? Entre aspas aí, querendo medir se teve ou não o mover. Enquanto a gente se comportar assim, deixamos de receber muitas bênçãos e ensinamentos de Deus. Nossa, que profundidade, Camila. Glória a Deus. Faz muitos anos que já não tenho mais esse pensamento e muita coisa mudou na minha vida. Mudou, Camila. Sabe o que mudou na sua vida? Maturidade espiritual. É isso. Amém. A gente lembra, Isso. né? Isso é maturidade. Jovens pais, né? A gente tem que crescer na maturidade, né? Isso é maturidade. Glória a Deus. Então, eu quero agora, no final, depois de a gente ter discutido muito sobre isso, eu vou te falar, conceitualizar duas coisas que vocês vão entender tudo o que a gente está discutindo.
Existe duas coisas. Uma coisa é a presença de Deus, a presença do Amém. Espírito Santo. A outra coisa é a manifestação da presença do Espírito Santo. Amém. Duas coisas diferentes. Entendeu? Amém. Então, a presença do Espírito Santo sempre vai ter, se nós fizermos tudo conforme a palavra de Deus ensina. A presença é garantida pela palavra. Agora, a manifestação da presença é outra coisa. Aí, É uma coisa que nós, purando seu pensamento, é uma coisa que nós devemos buscar e é uma coisa que ele decide quando entregar. ele decide. As duas coisas. Amém. Glória a Deus. A manifestação é ele quem decide. Mas é o nosso papel buscar por isso. Isso. Agora, é Dar as bom, condições, né, amor, para É. que isso aconteça. é bom demais quando ele se manifesta. É muito bom. Só que ele sempre está lá. Porque a palavra nos garante isso. E pior é que Agora- você vai ter que usar a fé É, para falar assim, mesmo não sentindo, eu estou aqui adorando como se eu estivesse. por algum motivo, Glória a Deus. Verdade. por algum motivo, o Espírito não quis se manifestar naquele dia. Aí, Ricardo, não existe nem fórmula nem garantia da manifestação da presença de Deus, é isso. Então, irmãos, o ensinamento fundamental hoje, existe a presença de Deus e existe a manifestação da presença de Deus. É mais importante a presença de Deus. A manifestação alega nossa alma, nossa carne. É muito bom, é mais fácil quando ele se manifesta, mas é melhor obedecer a palavra e invocar e crer pela fé que ele está lá, que ele está recebendo. Amém. Glória a Amém. Deus. Isso é fundamental. Deixa eu dizer uma coisa que é importante. A Tamires falou um negócio lá atrás, que eu queria tocar nisso também, nós já estamos terminando. Às vezes, irmãos, a presença de uma pessoa na igreja faz diferença no culto. Às vezes o céu se fecha ali, às vezes tem uma pessoa ali que tem pacto com o inimigo, com o demônio. Então, eu posso dizer para você assim, nem sempre a gente vai conseguir, né? Às vezes, eu e o Stanley, o Ricardo, a gente conversa mais isso, né? Às vezes, se tem uma pessoa na igreja ali que é espiritualmente pesada, você sabe do que eu estou falando? Influencia na manifestação do Espírito Santo, viu? Então, Principalmente do os mesmo jeito, quando... crentes de amor. Principalmente se os crentes estão mornos. Sabe o que eu posso garantir? Vou ter coragem de dizer isso aqui, ó. Se todos vocês adorassem com o coração todo domingo, eu posso garantir uma coisa? Certamente o Espírito iria se manifestar. Sabe? Porque Amém. A o palavra de Espírito, Deus. ele Verdade, ama glória também a Deus. ser visto, ser visto. Ele ama se manifestar. Mas ele decide a hora. Agora, se todo mundo É clamasse de uma manifestação coração, coletiva e, ao mesmo tempo, uma manifestação Individual. individual. Verdadeiros adoradores. exatamente. Olha lá, Né? olhando. Intercessão, olha aí, olha o que não pode faltar. Intercessão durante o culto. Tem hora, irmãos, que tem dia que as irmãs da intercessão precisariam rodear aquele lugar ali, ó, cada uma ficar num canto, intercedendo. O céu abre naquele lugar, irmãos. O céu abre. Mas o dia que vai uma mulher lá com a pomba gira, o culto é difícil. Guerras espirituais que às vezes a gente não vê, mas estão ali. Aqui no monte nós já passamos, irmãos, momentos aqui terríveis, porque o monte, graças a Deus, vem muito visitante, né? E assim, tinha dia de vir gente aqui de madrugada aí que no meio do louvor a pessoa afastava um pouquinho, acendia um cigarro e ia fumar. Não. Lembra, Zé? Aham. Misericórdia. Eu lembro. Um dia veio um pessoal que tinha perdido o pai, acho que tinha uns 2 irmãos ou 3, tinha perdido o pai naquela semana. Nós adoramos. Quando terminou, eu falei, né, eu quero orar por vocês estão fragilizados, perderam o pai. Aí ele, pastor, agradeço muito, está muito difícil, nós temos sofrido muito, chorou. Aí o cara pegou e falou assim, inclusive eu queria pegar isso tudo que a gente fez aqui e oferecer para ele, vamos fazer isso?
Quem lembra disso aí? Eu lembro. Irmãos, Aí mas pensa você numa pegou situação pesado, hein, pastor? difícil. Pensa numa situação difícil. Eu peguei e falei assim, não podemos, irmão. Irmão não chamei de irmão. Falei assim, não podemos, meu amigo. Isso aqui a gente não pode oferecer para o seu pai. Isso aqui a gente oferece ao Senhor. Não que seu pai não seja digno de ser honrado, né? De ser lembrado, mas a palavra de Deus diz que ao homem compete nascer uma vez, depois disso morrer, e após isso o juízo. Seu pai morreu, seu papai está lá, ele morreu. Não falei nem que o pai estava salvo, não podia falar. Não tinha nem jeito, Não tinha né? nem jeito, irmão, mas eu sei que eu tive um jogo de cintura para sair dessa situação, ou dificuldade, mas eu não pude falar o que era mentira. Então, aconteceu isso, foi difícil, mas graças a Deus cumpri um propósito e não saiu da minha boca nenhuma palavra para envergonhar o evangelho, não. Então, assim, esse foi um Amém. dia difícil. Por quê? Porque estava cheio de incrédulos, gente, né, presa ali na prostituição, no alcoolismo, mas graças a Deus, Deus sempre deu graça. E nós estamos firmes, né? Graças a Deus. Então Amém. Em nome de Amém. é Jesus. isso que eu queria deixar claro. Fala o Eric, levantou a mão, e depois o Rédio. O velho tirou a mão. O meu é que eu não tinha tirado naquela hora. Ah, tá. Maninho, Não doeu o Ah, tá, braço, não, não, que eu velho? lembro desse dia aí, que foi bem. você lembra, né, Eu, Eric? perfeitamente, esse dia foi bem complicado, né? Foi difícil. Eu tava lá também. Então é isso, irmãos. Eric, quer dizer mais alguma coisa? Era só isso, né? Era só isso mesmo. O Eric lembra mesmo, né? O Eric, graças a Deus, sempre foi muito usado, né, para trazer pessoas para o monte e terem suas vidas transformadas. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, é E era isso. ele que levou aquele lá aquele dia, hein? Foi ele mesmo. Por isso que ele Pode deu, falar pra por ele. isso que ele falou, e foi ele que Ô, levou a Emerson, visita. Eu conheço o pessoal o também. Emerson é gostoso, o Emerson tem que falar, né, Emerson? É. Mas, Ô, Mas irmãos, Emerson, é aí é isso. lugar de doente, não é lugar de São. O São não precisa de médico, então ele levou pro lugar certo. É verdade. Amém. Irmãos, Emerson então Glória é a é Deus. isso. voltar. E aí eu queria que ficasse assim, bem ressaltado hoje de tudo que a gente conversou sobre a presença de Deus, do Espírito Santo, que a gente tem por garantia, e a Amém. manifestação do Espírito Santo, que depende mais dele do que da gente, né? A Amém, é gente sabe verdade. fazer para que ele se Amém. Glória a manifeste, e é Deus. muito bom, mas nós não somos bebês espirituais, que dependemos só da manifestação do Espírito Santo. Eu Amém. gosto da presença do Espírito Santo. A Amém. manifestação, eu me alegro, é muito bom. Mas o que eu preciso é da presença. Porque muitas vezes na vida, talvez você não vai perceber a manifestação do Espírito Santo, mas pela fé, na presença dele, você permanece firme. Amém. 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 Glória a Deus. O crente que depende só da manifestação, ele é um bebezinho que está mamando leite ainda, né? É verdade. Rodrigo, Oi, é tão engraçado que você falou. E o Jefferson, o irmão Jefferson nosso, ele falou que quando ele era de uma determinada igreja, ele disse que lá a igreja era tão fria que só, como se diz, só tinha unção quando ia pastor de fora pregar. Ele falou desse jeito pra nós. infelizmente, né? Tem isso mesmo. Irmãos, a gente pode talvez depois falar disso mais um pouco, né? De fato, tá? Estou falando aqui de fato, existem pessoas que têm unção mesmo, né? A gente pode transcorrer disso depois, mas existem pessoas que têm mais unção que as outras, porque a pessoa leva uma vida para isso, É né? verdade, a intimidade com Jesus, né? Jejua, tem intimidade. Então, por exemplo, vem uma Verdade. pessoa com unção, ela sobe ali, ela sabe atrair a Deus e a manifestação do Espírito Santo. Tem pessoas assim mesmo, E isso tá? não é garantia também de que a pessoa vai ser transformada, que está escutando, que É verdade. Tá Glória Às a vezes a Deus. pessoa está lá Glória a cheia de Deus. unção, derrama aquela unção no lugar, a pessoa vai embora do culto do mesmo jeito que entrou, né? Então é complexo. É melhor crer na palavra de Deus e se firmar. Como a pastora Eliane falou, ter convicção da verdade ali. Pronto. Amém. Glória a Deus. Amém. Se ele se manifestar, glória a Deus, nós vamos ficar muito felizes. Mas eu prefiro a presença do que a manifestação.
Eu preciso Amém. da presença. Amém? Amém. Jesus Amém. abençoe. Jesus abençoe. Estamos firmes no monte, sábado, e Glória a será Deus. da presença de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória.